Olá! Então estamos numa série de vídeos sobre o desenvolvimento de 7 a 12 anos e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre alguns autores, o que eles falam sobre essa fase, o que é importante observar e o que não fazer, tá bom? Então vamos lá. O Jean Piaget, ele fala que a criança está ali na fase das operações concretas, você vai entender o que isso significa. E todo o desenvolvimento ali da escola também acaba seguindo esses autores, tá? Ele chama essa fase de operações concretas porque a criança agora consegue raciocinar com lógica, mas apenas com informações concretas, tá? Ou seja, ela pode ver, tocar, experimentar e ainda ela tem dificuldade com aquilo que é abstrato, com conceito, com hipótese, com metáfora. Tem criança que avança um pouco mais, né? Tem alguns autores até que têm outras interpretações, mas aqui a ideia é pensar que a criança precisa ali do concreto para poder aprender, tá? Ela desenvolve ali conservação, classificação, o que isso significa? Conceitos teóricos, seriação, reversibilidade, que tem uma quantidade, que tem uma forma, ela classifica, ela coloca em ordem, e ela entende que algo que foi feito pode ser desfeito. O que isso significa? Que ela entende regras, que ela entende estruturas, que ela entende relações de causa simples, mas ela ainda precisa que aquilo seja concreto, tá? Precisa ver, precisa tocar para poder compreender. O que fazer? Usar exemplos concretos, jogos com regras, experiências práticas. O que não fazer? Exigir abstração demais, como metáforas complexas ou moralismos vagos, tá? Aí significa que eu não vou fazer isso de jeito nenhum? Não, que eu tenho que respeitar o desenvolvimento da criança e que funcionaria melhor quanto mais eu jogar pro concreto, tá? A Melanie Klein, nessa fase é importante a gente observar a ambivalência e a moralidade interna. Ambivalência é reconhecer que algo que é bom também é mal, tá? Porque senão a gente pode ficar numa cisão ali do é plenamente bom ou é algo plenamente mal, tá? Então, ela destaca que por volta dessa fase, a criança entra mais profundamente na posição, ela tem duas posições, né? Que é perigoso ali eu rotular e você entender como ruim, né? A esquizoparanoide e a depressiva. Aqui no caso, ela entra na posição depressiva, ou seja, ela começa a perceber que o outro pode ser bom e mal o tempo todo. Isso não significa que é ruim, tá? O nome que ela dá, mas só para entender que ela consegue perceber ali que existe essa ambivalência, tá? Ela vive essa ambivalência. Ela quer agradar os pais, mas ela também sente raiva. Ela ama o irmão, mas ela também sente ciúmes. Ela quer pertencer ao grupo, se incluir, mas ela também quer ser única. Essa complexidade dá início a uma moral interna mais estruturada, tá? Marcada pela culpa, pela reparação e pela preocupação genuína com os outros. O que isso significa? Podem surgir alguns dilemas ali. Então a criança pensar, poxa, por que eu fiz isso? Será que eu magoei alguém? Como é que eu posso consertar? E a criança não precisa tanto da punição porque a criança se cobra. Então a criança desobedeceu ou frustrou o pai, você percebe na criança que a criança ficou chateada quando ela percebe isso. O que fazer? Oferecer segurança emocional e validar sentimento ambivalente. Gente, nada é 100% bom ou 100% ruim. É importante reconhecer que existe nas pessoas e nas realidades aquilo que é bom e aquilo que é ruim, tá? E acolher arrependimentos. O que não fazer? Reforçar a culpa excessiva, negar conflitos ou forçar a bondade o tempo todo, tá? Tem que cuidar, porque para o desenvolvimento, para a estruturação ali da psique da criança, essa ambivalência é importante. O Freud ali na fase da latência, para ele, nessa fase, os impulsos sexuais e agressivos, eles ficam adormecidos, tá? Não significa que a criança não tem, mas significa que tá pausado ali. Ela canaliza as energias para aprender, para socializar, para se adaptar às normas. Então é uma fase muito importante ali para a construção daquilo que é a moral para a criança, segundo ele. Ela tá mais aberta para aprender com os adultos que não sejam os pais, como professores, e passa a investir mais em amizades e grupo. É a fase ali do reconhecimento social. O que isso quer dizer?
é uma fase ideal para internalização de valores sociais e morais, pois há uma calmaria nos impulsos internos. Então a criança está com o olho mais aberto ali para fora, para o mundo. Então por isso que quando eu falo de espelho, né, o que a gente está apresentando para essa criança de mundo? Porque essa criança está ali, ó, observando o mundo. Então tem a fase que ela é uma esponjinha dos pais, agora ela está ali como esponjinha e conhecendo o que está em volta, o que a criança assiste como desenho, os jogos que ela joga. Claro, por uma questão de diferença geracional, é muito importante os adultos pesquisarem um pouco sobre o impacto de determinados materiais, porque às vezes a gente se assusta e tem muito pesquisador que tem falado sobre jogos bem específicos, né? Às vezes é muito mais relevante pensar a quantidade da exposição do que alguns conteúdos, porque a mídia acaba fazendo um sensacionalismo, né? Então, tem bastante informação para a gente pesquisar que é interessante. O que fazer? Aproveitar para desenvolver vínculos saudáveis fora de casa. Isso tem que escolher, né? A gente como adulto pode orientar isso. Trabalhar autonomia e empatia. O que não fazer? Não erotizar precocemente, não expor a conteúdos ou experiências que acelerem esse despertar sem preparo. Então eu reforço que é importante garantir que a criança está acessando coisas com bons conteúdos. Então quem tem acesso a streaming, a TVs, tem que cuidar, né? Mas eu vou cuidar do celular do meu filho de 12 anos, vai. Tem muitos adultos que defendem que nem deve ter. Então se a criança tiver, eu estou desenvolvendo um curso para pais e cuidadores para aprender a regular, né? Então, o que a criança assiste, filtrar a busca de palavras-chave, garantir que ela assista coisas próprias para a idade, tá? Eu faço isso com um adolescente maior, inclusive, tá? Porque até com adulto, gente, a gente precisa escolher o que a gente vê. Porque uma vez que tá ali na mente, você não tira, né? Então, precisa garantir. Erik Erikson, produtividade versus inferioridade. Dos 7 aos 12, para ele, a criança entra na 4ª crise psíquica. Indústria e inferioridade. O que isso quer dizer? Indústria de ser útil. Ela quer ser útil, ela realiza a tarefa, ela quer sentir que está construindo algo. O foco se desloca da família para o mundo social e escolar. Gente, tem importância aquilo que a criança consegue dar conta de fazer. Então, a gente tem que estar ali dando suporte. Não é jogar para a escola, né? É dar o suporte. O quanto em casa eu tenho acesso a livros, eu tenho acesso a conteúdo de qualidade, o quanto eu escuto o que essa criança está me trazendo, para ela ter um vocabulário mais rico, para ela ter oportunidade de falar, tá? Ela quer saber, eu sou capaz? Eu tenho valor pelo que eu faço? Então, sim, tem como a gente desenvolver habilidades, pensar nas habilidades que são potencializadas fora o esporte. O esporte dá muita autonomia, né? Então, na escola é valorizado o esporte, a criança... mas meu filho não tem habilidade. Ele ganhou bola? Ele tem acesso ali à corrida, à bicicleta? Ele tem. Ele vê os pais fazendo atividade? Então, ele é levado ali a uma praça, ele é exposto a grupos de pessoas que gostam disso. Isso é desenvolvimento de pertencimento. Né? Que seja o desenho, né? Ele é valorizado quando ele desenha ou quando ele escreve, ou ele tem acesso a instrumento musical, né? Então é ali, ó, pensa todas as possíveis habilidades que um adulto pode ter, né? Ele tá desenvolvendo ali na primeira infância, gente. Né? O contato ali com a música, o contato com a dança, o contato com o esporte. A Thalita, eu não tenho como enfiar meu filho em tudo. Não tô falando de pagar curso a criança, institucionalizar a criança. Eu tô falando da criança ter acesso. Ter acesso a isso. E ver os pais fazendo, e ver que aquilo existe, e mais, ter oportunidade de ficar bom naquilo. Então ali, ela precisa ser estimulada e reconhecida, ela desenvolve um senso de competência, eu sou bom. Se ela for criticada ou humilhada, pode desenvolver sentimentos de fracasso e inadequação. O que isso quer dizer? É um momento de desenvolver a autoestima baseada num esforço real, não é só discurso, a criança tem que ver que consegue fazer. Não no talento inato ou na beleza, tá? Então a criança quer desenvolver, por isso ali a indústria versus inferioridade. Eu dou conta ou não dou conta de fazer as coisas? O que fazer? Criar tarefas desafiadoras, mas possíveis. Dar devolutivas honestas e respeitosas, tá? Para potencializar o aprendizado.
O que não fazer? Não desvalorizar as tentativas, não exigir o sucesso o tempo todo e não comparar com os outros. Ah, me dá isso aqui pro fulano que o fulano faz, você não sabe, né? Você é preguiçoso mesmo. O teu irmão consegue fazer, você não consegue. O coleguinha lá toca um instrumento, só de ouvir você faz aula e não toca nada, né? Você tem que cuidar, né? Você não fala assim nem com adulto, que dirá com uma criança. Então a gente tá ali para dar oportunidade. Eu estou dando oportunidade para a criança se desenvolver ou eu tô cobrando um desenvolvimento sem oferecer garantia de espaço, né? E de instrumento para que ela aprenda. A Ana Freud, ela fala dos mecanismos de defesa e organização do ego. O que ela fala? Nessa frase, a criança começa a utilizar mecanismo de defesa mais elaborado. Ela não reage só com birra. Ela pode racionalizar, explicar porque ela fez errado. Ela pode reprimir, esquecer algo que gerou culpa. Ela pode sublimar, canalizar impulsos para desenho, esporte, estudo. O que isso quer dizer? Ela está construindo ali uma identidade com base no controle e na elaboração dos sentimentos. Controle e elaboração dos sentimentos. Gente, olha aqui, ó, desenvolvimento da psique. Ela precisa de um adulto que ajudem a mediar isso sem criticar, nem julgamento precipitado. Gente, eu tô aprendendo hoje, adulta, a significar alguns sentimentos que eu não aprendi, a lidar com algumas reações que às vezes eu não tinha nem espaço de ter quanto criança. Isso porque a gente não viveu numa sociedade que sabia lidar com sentimento, tá? Então, as defesas é o que eu vou fazer para me virar com aquilo que eu tô sentindo, tá? Então, são instrumentos. Isso é extremamente complexo, mas é importante a gente saber que a criança faz isso e que a criança tá aprendendo a ver onde que ela vai colocar e como que ela vai se virar com o que ela sente, tá? O que fazer? Escutar sem invadir, perguntar com curiosidade, acolher dúvidas e arrependimentos. E o que não fazer? Não interpretar tudo como desobediência ou manha. Dilemas práticos ali. Dilemas práticos em geral, né? Pra gente fechar o vídeo. Eu queria ganhar o jogo, mas eu deixei meu amigo ganhar. Fiz certo? Isso é ambivalência, lembra? Crise da produtividade e inferioridade do Erikson. A criança vive a ambivalência da Klein e a inferioridade do Erikson ali, né? A criança vive o conflito entre ser competitiva e manter o vínculo. Ela quer ser reconhecida, mas ela também não quer magoar. Ela tá tentando integrar o eu quero com o outro também importa. Gente, é difícil isso. A gente tem que reconhecer pra criança, nossa, é uma escolha difícil mesmo, né? Como apoiar? Validar a escolha dela, mostrar que a generosidade é valiosa, mas também ensinar que ela tem o direito de se destacar sem culpa, tá? Então, você não discorda, nem concorda, você reconhece e valida, né? Nesse caso ali, porque é uma angústia que faz sentido. Nossa, que frescura, tá sofrendo é por causa disso. É uma angústia real, tá? Que precisa ser acolhida. 2, a professora disse que a minha letra tá feia. Eu acho que eu nunca vou escrever bem. Cuidado, né? Defesa e o sentimento de inferioridade ali, né? Uma crítica pontual pode ser vivida como uma prova de fracasso. A criança começa a formar uma identidade baseada em desempenho. E se não for cuidada, pode criar defesa como desistência e autodepreciação. Eu nem queria mesmo. Tem muito adolescente, né? Eu tenho mais de 15 anos de experiência com adolescente em sala, que não quer estudar. Porque não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou fazer vestibular. É um tipo de defesa, né? Por quê? Porque eu não sou competente, eu nunca tirei nota boa, eu não sirvo para isso, não é para mim, entende? É um tipo de defesa. Como apoiar? Ajudar a separar a crítica da identidade. Uma coisa é não ter conseguido, outra coisa é dizer que isso representa você, né? Eles têm capacidades cognitivas a serem desenvolvidas, às vezes o que faltou é uma oportunidade boa, tá? Que a gente aprende quando a gente quer. Basta olhar para os adultos à nossa volta. Não é todo mundo que gostava de estudar e que estuda o resto da vida e funciona super bem, uhul. E não é todo mundo que não gostava de estudar que também continuou sem gostar de estudar e sem se desenvolver enquanto potência, enquanto ser dentro de uma sociedade, tá? Então, a gente não tá passando a mão na cabeça, a gente tá diferenciando, tá? Uma coisa é o que você não deu conta, outra coisa é o que você tem potência.
tá? Como apoiar? Ajuda a separar a crítica da identidade e você pode melhorar sem ser menos valiosa, né? Oferecer um treino com apoio e não apenas elogios vazios. Você não vai mentir, a letra da criança é bonita, né? Você pode falar, nossa, dá pra melhorar essa letra, mas é treino, você não nasceu sabendo, você tá na escola pra isso, né? Tá na escola pra isso, não tá na escola pra chegar sabendo já, né? 3, meus pais brigaram e eu acho que a culpa é minha. Uma culpa neurótica e reparação e a repressão emocional. Mesmo sem culpa real, a criança internaliza a responsabilidade. Ela quer consertar o mundo, mas ela não tem recurso para isso. Ela pode desenvolver ansiedade ou comportamento compensatório, como ser boazinha demais. Gente, a ambivalência é importante até pra gente que é adulto. A criança é muito boazinha. A criança infringe todas as regras, né? Entende? A gente precisa, enquanto ser, essa integração. Algo está sendo dito ali, algo está sendo gritado. Como apoiar? Dizer claramente que ela não é culpada, explicar em linguagem acessível o que está acontecendo e validar os sentimentos sem dar papéis de adulto. Cuidado, é uma criança, tá? Tem criança ali extremamente religiosa, ali com 10 anos já, que já escreve, que já participa da comunidade, com 12 então tem muitas, né? A gente tem toda essa potência de ser generoso, mas a gente também tem os nossos aspectos, os nossos dilemas, né? O que não nos exclui enquanto bondade, enquanto generosidade, tá? A gente é humano, é importante a criança saber ali que tem isso, mas nesse caso a culpa não é da criança, né? 4, eu não quero mais brincar disso, é coisa de criança. A transição do pensamento mágico, que eu falei, para a operação concreta e a latência do Freud, né? A criança começa a abandonar a fantasia, mas ela pode se sentir deslocada entre o mundo infantil e a pré-adolescência. Ela está buscando novas formas de pertencimento, mas racionais e sociais. Como que apoiar? Oferecer atividade de crescido, como jogos com regras, tarefas colaborativas, sem ridicularizar a fase anterior, nem reforçar o amadurecimento. Gente, essa criança dos 7 aos 12 já tem um monte de tarefa em casa, né? Já participa das atividades domésticas. 5, ele me chamou de burro na frente de todo mundo. Autoimagem e reação emocional elaborada. A criança pode sentir vergonha profunda, desejar se vingar ou se isolar. Ela está testando seu valor perante o grupo e precisa de validação interna para não reviver. Ela precisa da validação interna para não viver de aprovação externa. Ela precisa de validação interna para não viver de aprovação externa. Cuidado, gente. Tem muito adulto que passa o resto da vida precisando do aval dos outros. Por isso, ali, importante construir a imagem da criança, construir a autoimagem sadia, né? Para a criança se sentir, e não é só discurso, a criança precisa sentir que é capaz de fazer as coisas, né? Como apoiar? Ensinar a responder sem violência e ajudar a ressignificar a fala do outro. Reforçar suas qualidades reais e lembrar que os erros dos outros não definem quem ela é. A ciência mostra que criança que faz esporte se sente competente e essa competência faz com que ela saiba que ela não é ruim. Alguém vai dizer que vai me diminuir, mas não tem como a pessoa me diminuir porque eu mostro resultado. A criança quer mostrar resultado concreto. Qual é a oportunidade que eu tô dando dessa criança mostrar resultado concreto? Se alguém disser que eu sou burro e eu sei que eu dou conta de fazer um monte de coisa, eu sei que essa pessoa tá errada. Agora, se a criança fala mal de mim e eu não tenho elementos para dizer que eu sou bom em alguma coisa, gente, começa a ir servindo isso. Tem que dar. Não estou dizendo para você desenvolver pequenos gênios e crianças extremamente competentes e que desenvolvem um monte de coisa, mas a criança precisa se sentir ali reconhecida, viva, né? Fazendo, produzindo, tá? No vídeo 3, esse aqui ficou longo. No vídeo 3 eu vou falar um pouco de dilemas para essa fase, mas em geral associado à escola, ao aprendizado, às relações, ao namoro. Criança, né, não namora, tô falando dos 7 anos ali, no 12, perto do 12 a gente começa a ter que lidar com esse assunto de maneira mais sábia, tá? Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.